Fala pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aos pouquinhos, esperar um pouco a galera começar a chegar. Boa noite pro pessoal. Fala Mari, minha esposa, Léo. Chegando aí também, Bruna, senhor Castor aqui, dona Sheila, Pedro, meus alunos, Du. Oiê, Fala, che- doutora. cheguei. A Boa Pri, noite. minha vizinha, a Deli, minha aluna há pouco tempo também, pré-Covid, Família chegando. pessoal entrando. Vai falando aí quem que você conhece, que eu não conheço todo mundo também. Minha prima Rebeca, minha amiga Débora. Deixa eu Ai, ajustar a câmera Jesus. aqui. Oiê. Acena o pessoal, você consegue apertar aí o botãozinho do acenar neles? Cara, eu não sei mexer nessas coisas direito. Clícia, Acenar. fala Clícia, tá viva, Olha, a filha? Clícia fugiu. A Clícia foge Olha da ela gente. aí. Olha só assim pra você encontrar com ela, né, doutora? Só. Pelo menos foi, porque ficou só na a Karen, que é a minha prima. Legal. Você tá me ouvindo bem? Eu tô, você tá me Tô ouvindo ouvindo? bem, sim. Tá de fone, né? Agora tô. Você mandou pôr, eu Legal. Fala, pus. Isa, tudo bem? Vitor Sumida, brotherzaço também. Treinava comigo no São José, foi meu aluno. Vitor. Aí, galera, Vitor é o próximo, nossa próxima live. O Vitor é nutricionista? Não, o Vitor, ele é cantor, estudante de Ó, primo, direito. Pedro. No- Ele. Família tá em peso aí dando apoio pra doutora. Aí, legal. Hashtag Manara lindo. Você que é lindo, garotão. Saudades de você, Léo. Apareça. Ó, o Vitão aí. Salve, salve. O próximo, Josué. E aí, meu garoto? Como é que tá, meu filho? Pessoal te elogiando aí, doutora. O Eduardo, meu aluno. Evandro. Fala, Evandro. Olha, amiga da faculdade, a Carol, minha tia Legal. Ivonete, minha segunda mãe. Pessoal, só vamos dar mais um tempinho, mais 2 minutinhos aí para a gente começar a falar um pouquinho. O pessoal vai entrando aí, vai chegando. Sabe como é que é São Paulo? Retornando aí Ah, o as... Pito é meu paciente. Meu Aí, ó. paciente atleta, fez 67 anos agora, Ó, essa que semana. beleza. Ele corre todo dia aqui no Parque do Carmo, que eu fiquei sabendo. A Carol, saudades, a gente marca de se ver e nunca consegue, porque cada médico na sua vidinha maluca. Não sei Legal, como que ela tá legal. agora em quarentena, né? Mas É, o eu tô pessoal trabalhando agora normal. tá, acredito que esteja voltando aí aos pouquinhos, né? Tá começando a ter alguns retornos já no trabalho, atividade praticamente normalizada. Fala, Dan. Daniel, Dandan, como é que tá, rapaz? Só o mestre aqui, hein? Tá louco. Só os monstros. Simone, tudo bem, Simone? Saudades de você. Espero que esteja andando. E aí, você não vai ter travessia para Aparecida ou não? Tô pensando nisso, hein? Acho legal, hein? Tô pensando nisso. O que você acha, doutora? E Aí grupo de até. corrida, vai ter? E o grupo Ah, de vai corrida, ter. que era Vai todo ter. domingo? Vai sair, Ah, o né? pessoal já caiu. De domingo foi barrado pela minha esposa, na verdade. A gente faz um de Tomei. sábado e um de domingo, então. Que daí dá pra ser Fala, pra todo fala, mundo. Moro. Beleza? Como é que você tá, rapaz? Obrigado Ó, meu cunhado pela presença aí de entrando. vocês. Beijo, Pessoal mandando beijo aí. Miltinho, que é o mascote da família Lima, que é o Legal. primo. Mais um Minha minutinho, mãe, pessoal. minha mãe entrando. Olha, Beijo, família em mãe. peso. Minha mãe também, ó. Tá aí. Mãe é mãe, né? Tem que dar o apoio. É isso aí. Minha sogra. Olá, bora aprender. Ela falou. Yu, aluna de São José também. Gente finíssima. João Paulo, mais conhecido como Malfeitor. Como que você está? Olha a Isa. Juliana também. Amigas da minha esposa.
Bom, galera, agradeço aí Ai, a meu presença Deus. de todos. Tá Começa nervosa, logo, doutora? senão eu começo a ficar nervosa. Ah, eu tô, porque eu não sou Fica celebridade, não tô tranquila. acostumada. Não, nem eu, né? É normal. É que assim, eu falo, eu tô Mas acostumado a você falar para hoje, 10, 20, 30 pessoas, fica mais fácil, né? Normalmente você tem uma pessoa, duas no máximo lá na sua querido, frente, você né? já tá aí na frente da câmera, te vejo todo dia no Instagram. Fica mais fácil, né? Mas é treino. Eu acredito que essa é a sua primeira de muitas. Eu acredito que você tem um grande potencial para desenvolver esse trabalho também, e por isso um dos convites. Mas agradeço mesmo pela oportunidade, pela parceria. E eu acho que esse é o Paul Nico, Que seu tá irmão, só começando. que está É, só começando. tudo que é Ah, Paul é tá da aí, ó. família. É isso aí, É para legal. identificar. Então, ó, nós temos já um pessoal já online há um tempinho, então vamos respeitar o horário, já deu um tempinho para quem atrasou, e aí agora vamos dar sequência. Bom, então, falar rapidinho um pouquinho da proposta de hoje, da live de hoje. Primeiro, agradecer a presença de todos, tá? É muito, muito importante ter vocês aqui, meus alunos, amigos, familiares, tá ao seu lado aí. E a ideia da live é toda semana trazer um profissional de uma área para trazer assuntos relacionados à família, né, que é meu público hoje, assuntos relacionados à situação cotidiana e o que nós podemos interferir, eu como educador físico, né, personal trainer, e essas pessoas convidadas, o que elas podem contribuir de alguma forma para a melhoria da vida de todas as pessoas aqui que estão presentes, tá? Então, a minha ideia é realmente trazer um conteúdo diferente, trazer algo um pouquinho com mais atualidade, tá? E por isso um dos convites da Poliana, que é minha aluna e também é geriatra, né? Já atua há um tempo na área. E a minha intenção hoje é justamente essa: trazer uma novidade, um conteúdo diferente e espero que vocês colaborem com algumas perguntas, algumas sugestões. Se vocês puderem mandar aqui para nós, eu vou aceitar aqui e vou abrir no final uma parte para as perguntas e respostas. O que eu não consegui falar tudo hoje, nós iremos anotar, tá? Vou pegar aqui todo no feed passando aqui e vou soltar aos pouquinhos as respostas depois nos stories, tanto no meu quanto da Poliana. Então, queria pedir um favor, quem não me segue, seguir aí. Quem não segue a Poliana também, segui-la. E, por favor, aperta o coraçãozinho aí, metralha o coraçãozinho, para a gente ver que tem bastante gente online. Tá? Mas, doutora, só para te deixar mais tranquila, tem 42 pessoas online, tá? Então, É, tô fica vendo aqui. tranquila. Eu vou focar na sua cara, porque se eu ficar vendo coraçãozinho, eu não vou conseguir Legal, ó, um monte de falar aí. coraçãozinho aí aparecendo. Fabi, obrigado pela presença. Então, doutora, a palavra é sua. Novamente, obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo em estar aqui. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, que você passasse para a gente a sua experiência, hoje o que você faz, e depois a gente dá sequência no nosso assunto, beleza? Tá. Bom, eu sou geriatra, formei no começo de 2018, no servidor estadual aqui de São Paulo. E, bom, hoje eu trabalho em muitos lugares. Na Prevent Senior, no Doutor Consulta, no meu consultório particular, que é a POMED. Trabalho numa clínica em Gianópolis, com dois colegas que a gente também pensa em fazer uma clínica mais multidisciplinar, fica ali em Gianópolis. E trabalho na Casa das Irmãs Divino Pranto aqui do Santa Marcelina, que daí são bem vovozinhas mesmo, são as freiras. Quando elas já se aposentam, elas ficam lá na casinha e aí eu sou a médica responsável. É isso Legal, que eu faço atualmente. E, bom, legal. hoje eu vim aqui mais para falar sobre o estilo de vida anti-aging, que é sobre um estilo de vida anti-envelhecimento, que eu acredito que é muito mais um estilo de vida, né, ao longo de muitos anos, do que algo que você decida assim da noite para o dia. E queria tirar um pouco o estigma de que geriatria é só para velhinhos, só para aquelas pessoas que já estão frágeis ou que têm várias doenças, já fazem uso de várias medicações.
né? E lembrar que, assim, a geriatria, né, pelo Estatuto do Idoso, é a partir dos 60 anos. E se a gente É, considerar que a senescência, que é a fase a partir dos 60 anos, tem aí dos 60 aos 100, uns 40 anos, é somente uma nova fase da vida das pessoas. E todo mundo vai passar por ela. Então, por exemplo, se você juntar a infância com a adolescência, não dá esses 40 anos. Então, tirar aquela coisa que já é fase de fim de vida, coisa que geriatria é só para quando já está em fase terminal, porque não é assim que as coisas funcionam. E é muito mais fácil a gente retardar o envelhecimento do que efetivamente querer atuar depois que você já envelheceu. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas assim, ouvi uma palestra uma vez de uma geriatra super famosa que chama Ana Cláudia Arantes, e ela é super conceituada no meio, e fez uma analogia do envelhecimento com uma viagem no deserto. Se eu viesse aqui para todo mundo, que tem muita gente jovem, né, tipo 30 anos de idade, e falasse, galera, é o seguinte, daqui 30 anos a gente vai pegar o avião, vai para uma viagem no deserto. E aí todo mundo toca a vida, faz tudo que tem para fazer, corre atrás do dinheiro, que é o que a gente está fazendo hoje. Daqui 30 anos eu venho buscar todo mundo. Chegando lá, tenho certeza que vai ter. Ai, mas aqui é quente, né? Esqueci de trazer mais água. Ai, mas eu não sabia que à noite fazia tão frio. Esqueci de trazer meu mais casaco. Nossa, tinha que trazer protetor solar? Ninguém falou que tinha que trazer protetor solar? Ou, puta, enfim, diversos equipamentos que deveriam ter sido pensados ao longo de 30 anos, mas ninguém se preveniu, ninguém se conscientizou de que essa viagem chegaria. O envelhecimento é a mesma coisa, tá aí para todo mundo. A gente consegue ver um envelhecimento heterogêneo, né? Então, tem muitas pessoas envelhecendo muito bem, atletas, inclusive, que você vê que envelhecimento não é só físico. Então, tem o cronológico, psicológico, biológico, enfim, aí eu entro em outra parte. Outra live a gente conversa outro sobre assunto, vamos isso. deixar para outro dia esse daí. Outro dia, esses assuntos aí mais filosóficos. Mas só queria Legal. fechar assim que o envelhecimento é um processo que ele é inevitável, ele é progressivo e irreversível. E o assunto de hoje, né, da nossa live, é mais para falar a respeito de novos estudos que estão sendo feitos na área de não é anti-envelhecimento, mas é um retardo do envelhecimento. Entendeu? Legal. Legal. Se eu posso Aí, fazer só um comentário, doutora. A doutora trouxe a questão do envelhecimento, né? E uma questão da fase, né? De cada um, de cada fase da nossa vida. Então, eu trabalho já há um bom tempo com famílias, né? E atendo aí crianças até 10 anos, adolescentes aí de 11 a 17, adultos, né? De 18 a seus 45, 50 anos. E a melhor idade também, que aí, né, a gente fala a terceira idade, mas de 50, 60 para cima. E cada fase tem uma peculiaridade, né? Tem uma transição, tem uma questão de transição entre cada fase, mas o mais importante foi o que você falou, só queria ressaltar isso. O cuidado, de certa forma, para todas as fases, né? E que a atividade física, ela tem que estar inserida desde a criança até a melhor idade, né? Cada uma de uma forma, cada um com uma intensidade, cada um com volume, mas o envelhecimento não tem como você segurar. O que hoje nós podemos fazer, né, enquanto soldados da saúde, pessoas que cuidam da saúde das pessoas, é prorrogar, né, esse envelhecimento e fazer com que ele aconteça assim, mas de uma forma mais saudável, de uma forma mais eu digo, mais consistente e não ter muitos altos e baixos em cada fase, tá? Mas é isso uhum. aí, doutora. Valeu. Pode dar continuidade. Então, daí o que eu vim trazer de novo é assim, só mais um pensamento antes que eu vou precisar para juntar.
o raciocínio. Então, assim, qual que é a característica principal do envelhecimento? Se você pega um paciente jovem, assim, de, sei lá, 30, 40 anos, e compara com um idoso, e aí, quanto mais idoso, né? A única diferença é a capacidade que aquele idoso vai ter de se adaptar a uma situação estressante. Seja um pós-operatório, seja o coronavírus, seja uma infecção urinária, uma diarreia. Esse paciente, ele tende a demorar mais tempo para se restabelecer, para se restaurar. Ou seja, os mecanismos de reparação, de defesa, de proteção nele tá mais atenuado, estão reduzidos. E aí, o que, que se sabe hoje, né? Existem muito estudo nessa área agora que foi identificado um efeito positivo nas células resultante de uma exposição de baixa intensidade e contínua das células. E quem seriam esses estímulos estressores? Seriam atividade física, por exemplo, choque térmico. Na verdade, todos esses estímulos estressores, tem um cientista aí que chama Ratan, que em 2014 postulou aí quem seriam esses estímulos que poderiam trazer esse retardo do envelhecimento. E aí ele chamou esses estímulos estressores de hormetinas. Existem as hormetinas físicas, as mentais e as nutricionais. Das físicas, é o exercício físico, o choque térmico e a irradiação. Das mentais, seria atenção focada, meditação e estimulação cognitiva. Entende-se por estimulação cognitiva qualquer processo de aprendizagem. Então, por exemplo, se você aprende a tocar um instrumento novo, se você aprende uma língua nova, se você vai fazer um curso e aprender uma habilidade diferente, e mesmo na própria atividade física, ter várias, porque cada modalidade te dá uma habilidade diferente. Então, musculação é para hipertrofiar, mas aí tem a questão da coordenação, do equilíbrio, das potências, e aí depois você pode. Mas, enfim, qualquer processo de aprendizagem entraria como estimulação cognitiva. Seria como um desses estímulos estressores que aumentariam esse processo de reparação, proteção e manutenção da célula, e aí, como um todo, refletiria no retardo do envelhecimento. E as Legal. nutricionais, que estão relacionadas com condimento, sei lá, desde os micronutrientes, os condimentos, alguns componentes sintéticos e até naturais, que aí depois um dia você chama uma nutricionista para falar melhor sobre isso, tá? Legal. Então, assim, no retardo de envelhecimento, a atividade física já está comprovado cientificamente que retarda o processo de envelhecimento. E outra coisa que eu queria falar é sobre restrição calórica, que hoje está no centro das principais discussões sobre anti-aging, tá? Tem muito estudo na área falando sobre até jejum intermitente. E aí também vou fazer outra live para contar sobre isso. Saiu uma nova publicação aí em dezembro do ano passado. Eu preciso até ler direitinho antes de falar. Legal. Mas assim, só para tentar ilustrar, existe um estudo, esses estudos são bem famosos, eles pegaram, assim, ratinhos, né, tudo em laboratório. Um grupo de ratinhos tinha dieta liberada. E o outro grupo, controle de ratinhos, eles seriam alimentados só com 60% daquela dieta habitual. Acompanhando a evolução desses dois grupos, aquele que teve restrição calórica e só consumiu 60% da dieta do tradicional, acabou tendo uma expectativa de vida aumentada em 40%. Então, hoje também já é comprovado cientificamente que restrição calórica, enfim, agora eles estão lançando estudo até para tratamento de doenças crônicas com esse jejum intermitente, mas o terapia anti-envelhecimento também já foi comprovado. Aí como que a gente vai fazer isso? Aí é outra discussão, tá bom? Legal. Eu só Legal. queria também. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, deixar mais claro, porque normalmente a gente fala muito técnico, né? Nós temos algumas nomenclaturas técnicas e pensando também na audiência rotativa, que, doutora, não para de crescer nossos seguidores aqui, estamos com 60 quase no total agora. Ainda bem que eu fico E olhando para o horizonte. legal. E assim, para trazer para o pessoal, né? Então, só fazendo um resuminho rápido, e aí eu vou dar só uma sintetizada. Então, a hormese seria esse processo que você falou com relação ao envelhecimento, ao que você pode fazer para
melhorar o seu envelhecimento e você tem essas 3 ormitinas, né? Então dá uma sintetizada de novo pro pessoal que entrou agora, só para eles lembrarem disso de novo. Tá. Hormésia seria o efeito positivo que seria gerado no organismo frente resultante de um estímulo estressor de baixa intensidade e contínuo. Então, por exemplo, atividade física, quando você manda a gente fazer burpee ou fazer aquela porcaria daquele kettlebell lá, como é que chama? Aquele lá que eu Olha, odeio. não fala mal dele, que amanhã, às 6 horas da manhã, eu tô na sua casa. Mas, enfim, esses estímulos estressantes em baixa intensidade causaria como se fosse um processo de supercompensação nos mecanismos de reparo celular. Então, estariam Legal, relacionados com o retardo do envelhecimento. Entendeu? Então, todas essas legal, hormetinas estariam relacionadas com o retardo do envelhecimento. E aí, legal. aqui a gente vai frisar e focar a atividade física, que, como você falou, em qualquer fase, tipo, é muito mais fácil você retardar o envelhecimento, porque aquilo que você já evoluiu, que você já envelheceu, que você já perdeu desses mecanismos de reparo, você não consegue reverter. Porque pelo menos até hoje, não sei se um dia realmente vão criar a pílula do rejuvenescimento, mas até hoje, envelhecimento é considerado como inevitável, progressivo e irreversível. Mas você consegue Sim, sim sim. modular, evitar, retardar que você vá evoluindo com esses efeitos negativos do processo do envelhecimento. Se você tiver essas hormetinas aí ao longo dos seus anos. Entendeu? Legal. É só fazer um adendo aqui para as pessoas, para ficar mais claro ainda. Então, assim, o que ela explicou com relação aos ratinhos é mais ou menos o que acontece com a gente. Eu normalmente como de 5 a 6 vezes no dia, e provavelmente tem pessoas que comem 3 vezes no dia, né? E Uhum. possivelmente esse seja um fator de envelhecimento. Então, quanto mais energia nós trocamos com os alimentos, mais nós envelhecemos, né? Então, a importância de certa forma, comer coisas de qualidade e tentar controlar essa ansiedade por alimentos e até a quantidade de alimentos, talvez seja mais eficaz, às vezes, comer um pouquinho mais em cada refeição e diluir isso mais vezes ao dia, menos vezes ao dia. Então, café da manhã, almoço e janta, por exemplo, eu normalmente tenho café da manhã, intervalo, almoço, intervalo, janta, e muitas vezes até uma frutinha, alguma coisa antes de dormir, né? Na verdade, isso é a questão do jejum intermitente, você está falando? Também, também. É, é, assim, com relação ao jejum intermitente, tem que tomar cuidado na hora, porque são novos estudos e vai quebrar alguns paradigmas, então eu não queria entrar nessa questão agora. Mas o que a gente sabe com relação aos estudos é que quando você consome mais calorias, né, principalmente se você não gasta, você gera um aumento de metabolismo e aquilo ali gera. E aí, na verdade, não de metabolismo, você acumula um excesso de alimento e tal. Se você não gasta, você acaba acumulando em tecido gorduroso. E aí, aqueles pacientes que estão em sobrepeso ou obesidade, eles são mais inflamados. Então, aí traria todo um outro processo de doenças degenerativas, né? Aterosclerose, que é placa de gordura nas artérias, está relacionado também com outras doenças crônico-degenerativas, mas, bom, deixa isso para outra. Só lembrando que esse pessoal que está acima do peso também é um termo muito utilizado assim, em congresso que chama inflammaging. Então, na verdade, esse excesso de, de tecido gorduroso ou de reserva que a gente não usa, isso já foi constatado que é maléfico, que diminuiria esses mecanismos de reparo. Todo o sistema imunológico pode trazer doenças degenerativas, aumento de colesterol, aumento de pressão, artrose, Alzheimer, enfim. Então, assim, a restrição calórica hoje eu falei, não é para ninguém sair fazendo jejum intermitente, nada disso não, tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, mas eu só pincelei assim porque realmente é uma coisa nova, tá? Legal. Até passando aqui, tem a minha parceira que é a Amanda, nutricionista, que tem aí o Instagram dela, se vocês quiserem entrar, até postei no Stories, que pode auxiliar melhor nessas dúvidas.
Mas, doutor, eu vou passar aqui rapidinho. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas importantes e eu queria saber, você pode Tá. responder rapidinho? Sim, se eu souber. A nossa Nutri falou assim, olha, veganismo é muito bom para envelhecimento, se conseguir aderir, perfeito. Então, a gente sabe aí que tem uma crescente também, né? Com relação ao Uhum. veganismo, o não consumo de proteínas derivadas dos animais, e que realmente eu acredito também que tenha uma longevidade, e acredito que você compartilhe também desta opinião dela. Mas eu vi aqui duas perguntas interessantes. Uma delas é da Miriam, que é minha aluna. Então, achei muito legal ver a doutora, que é geriatra e não médico de velhinhos. Gostaria muito de saber qual a idade é legal iniciar um acompanhamento com geriatra. Ó, talvez Ah, uma 30 cliente já anos aí. já manda para mim, que eu cuido. Legal. Então, ó, dona Miriam, E já aí a sabe gente já que... faz um pacotinho multidisciplinar, porque daí só a médica não adianta, tem que ser a médica com a nutricionista e com o personal, para a gente Legal, poder show ter um de bola. resultado positivo, né? Então, legal, Minha, ó, tá aí. Não, é que assim, existe um estigma, né, que o geriatra ele só cuida dos senhores, da melhor idade. Então, ela tá tirando aqui que assim, 30 anos é uma ótima idade que normalmente, né, você tem médico até os 17, que é o pediatra, muitos até continuam um pouquinho ainda depois, porque, Sim, né, é cômodo, o pediatra cuidou desde pequenininho e tal, mas depois não tem mais médico, né? Se a gente pensar aí, tem o clínico para antigamente, tem resolver o clínico. doenças. Então, aí Sim, o mas aí o clínico, ele clínico vem. o clínico ele é muito geral, né? Quem que é o maior clínico do geral de São Paulo, da Zona Leste, Tem um cara da metidinho aí que. capital? Não, tem o tal do Antônio Carlos Magalhães, que é o cara que fez o tratado de clínica médica. Ah, mas são Mas deixa poucos pra lá. conhecidos, né? Só rixas. São É, poucos. sim, E aí, sim. assim, normalmente deixou-se de ter aquele médico da família e passou a acreditar muito no Hoje sistema em dia, do convênio, né? hoje em dia o pessoal vai muito no cardiologista, como se fosse o médico da família, porque ficou cultural isso. E o cardiologista acaba tratando assim todo mundo, paciente jovem que é atleta ou, mas assim, tradicionalmente o geriatra trata a partir dos 60 anos. Mas tá vindo uma nova geração aí que vai fazer o segmento desses pacientes já mais numa fase mais nova para a gente poder passar os 100 anos Legal. com muita jovialidade, ser Show de povos bola. fitness. Ó, Pelo tem uma menos é outra meu aluna minha objetivo de aqui. vida. Legal. Tem uma outra aluna minha aqui que fala assim, ela é enfermeira, tá? Então tá aí no seu ramo também. Aí você Uhum. coloca na balança que tem as dificuldades de horário, deslocamento, todas essas coisas, trabalha longe, que ela faz às vezes uma refeição diária. Será que ela vai viver mais por causa disso? Olha, segundo os novos estudos, sim. Porque ela É, faz até sem perceber, né? Porque é a rotina. Mas assim, aí teria que ver exatamente o valor nutricional daquilo que ela sim, come, na única vez que sim, ela come, se depois ela não tem uma compensação, né, de muita comida processada, industrializada. E sim, assim, é algo muito novo, tem que ser bem acompanhado para não ter risco nutricional, né? Não ter o efeito sim. ao contrário, negativo ao invés de positivo. Legal. Só mais uma aqui, doutora, que a gente está dentro do tempo. Eu já tenho da minha sogra essa, tá? Eu já tenho Tá, oi, 60 e responsabilidade. ainda. Olha só, eu falei a idade dela aí, tô ferrado. Tenho ainda para recuperar colágeno. Desculpa, doutora, eu já tenho 60 e ainda dá para recuperar colágeno com alimentação e exercício físico? Dá. Não, é que não é só o colágeno que perde, né? Mas 60 ainda é o bebê da geriatria, a gente fala. Porque a fase da senescência, ela começa com 60 anos, né? Começaria ali aos 60 anos. Mas, ixi, até os 100, quanto antes começar, melhor, tá? Não é só Legal, o colágeno, gente, que a gente perde, que o povo só pensa na pele. Mas tem muita coisa ainda por trás, tá bom? legal, Mas aí, de repente, a legal. gente volta a bater um papo. Beleza, tá ótimo, doutora. Obrigado. Hoje nós temos aí uma rotina de treino, tá? Você queria acrescentar alguma coisa com relação ao que você passou, das ormitinas, da hormese? Tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, acho que só dá uma ênfase que
Eu acho que o diferencial assim da geriatria é a equipe multidisciplinar. Eu acho que é isso que realmente consegue agregar e olhar o paciente como um todo. Então, estamos aí para fazer parceria, né? E eu acho que é esse o diferencial, no fundo, para a gente poder acompanhar esse paciente ao longo de todo o processo de envelhecimento. E só o que eu falei, assim, de 30 anos em diante, é o pico de massa óssea, é o pico de massa muscular, que de 30 para frente, porque todo mundo fica, né, na cabeça, tipo, ah, Hormônios, geriatria é hormônios. 60 anos. Mas todo o processo de envelhecimento já começa com, assim, um declínio a partir dos 30 anos. Então, diferente do que muita gente pensa, Começa a tá ficar bom? careca, começa a ter umas É, entradinhas. Legal. então. Mais maduro, isso daí tudo tem os efeitos Faz positivos, como eu parte, né? falei, né? Faz parte. Aí vem vários outros benefícios da parte psicológica, da maturidade, que depois a gente entra nesse mundo aí, Tá bom, beleza. tá bom? Eu vou passar aqui. Nós vamos ter agora, com relação ao estímulo de treino que hoje você pratica. Então, hoje você já é um tempo, a minha aluna praticamente quase um ano, né? O que hoje É. você pratica? Explica para o pessoal um pouco da sua rotina de treino, o que você sente, o que você entende que se encaixa nessas hormitinas, o que você pode passar para eles entenderem o que é feito. Isso hoje, né? Especificamente com você, mas com todos os meus alunos eu Sim. pratico praticamente a mesma metodologia. Você pode passar para eles, por favor? Então, o que eu percebi, eu sempre fui da musculação, né? Antes de treinar com você. E eu gosto muito, inclusive na geriatria, a gente perde massa muscular e hipertrofia, a musculação é a mais, seria um dos indicados. Mas quando a gente começou a treinar, o que eu senti de diferencial é porque a gente aprende várias habilidades. Então, a questão da coordenação e a questão de força, entender que força, às vezes, não é você pegar e colocar um montão de peso, né? É a questão, você acaba aprendendo a eficiência dos exercícios. E tudo isso faz a gente ter uma consciência corporal que entra naquela questão da estimulação cognitiva. Então, acho que é a junção da hormetina física, né, os exercícios físicos aí, mais a parte de força, flexibilidade e tal, alongamento e tal, mas a parte de conscientização também, a parte mental de você criar uma consciência corporal, acho que isso para mim tem sido bem importante. Além da resistência cardiopulmonar, né, que quando a gente, nossa, eu morro aqui. Se você quiser, pode me filmar. Tipo, quando eu tiver toda moída, não tem problema não. Aí começa a divulgar, Amanhã de doutora. manhã eu já vou postar, hein? Nossa, eu sofro, viu? Acordando de manhã aqui para treinar. 7 da manhã já acabou o treino, pronto. Estou pronta por dia inteiro. É maravilha. Legal, legal. Obrigado. Eu queria só acrescentar um pouco para as pessoas que às vezes não treinaram comigo, não conhecem o estímulo de treino. Eu costumo separar para explicar para as pessoas de uma forma mais fácil, tá? Então, eu acho que existem duas formas de exercício: o exercício inteligente e o exercício burro. Não estou falando que ele é burro, tá? Mas é uma forma mais fácil de vocês entenderem. O exercício inteligente é justamente isso que você falou. Você precisa ter uma cognição, você precisa se concentrar, você precisa pensar o que você tem que fazer. São vários movimentos juntos, são vários grupos musculares juntos, e isso é o que o treinamento funcional normalmente desenvolve com os alunos em uma sessão. Então, às vezes, em um exercício, você consegue agrupar aí quase 10 capacidades. Não todas é impossível, mas 5 capacidades, 4 Mas manda aí capacidades as físicas. capacidades que eu aprendi com você. Então, você vai ter aí coordenação, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, concentração, você vai ter equilíbrio, você vai ter flexibilidade, você vai ter potência, você vai ter força, você vai ter precisão. Então, muitas vezes nos exercícios funcionais, você ativa tudo isso. Agora, com relação ao exercício burro, é o exercício mais tradicional, que é um pouco do que acontece na musculação, onde você senta numa máquina ou você faz um exercício isolado e que aquilo ali você não está tendo que pensar no que você está fazendo, você não está tendo que se concentrar até o final, e ali você tem pura e simplesmente a dificuldade da quantidade de movimentos e da quantidade da quantidade de carga, né? Então, isso acaba facilitando um pouco o treino de musculação, mas é um treino que eu digo um pouco pobre, sendo que a gente pode
ampliar o que nós recebemos, né? Então, eu acredito muito, já há 10 anos eu sou especialista em treinamento funcional, me especializei aí no CrossFit, em metodologias que usam especificamente o treinamento funcional e que da criança ao idoso, todos podem utilizar. E se você treinar 10 anos você vai ver a evolução. Não só nas cargas, mas na aprendizagem, que é o que você falou. A gente vai aprendendo situações e isso trabalha o nosso corpo, né? Isso trabalha nossa mente e não só o corpo, como o exercício burro. Então, você desenvolver sinapses, né? Você desenvolver coordenação motora, você desenvolver pensamentos novos, não importa qual a idade, é muito importante para manutenção do seu cérebro e manutenção da coordenação em geral, tá? Então, a minha proposta é sempre trazer algo nesse sentido. Então, agradeço mais uma vez por expor aí como é que a gente trabalha uma forma mais, né, teórica que você falou com relação ao que acontece no seu treino e o que você hoje, na verdade, nessa questão da quarentena, pôde analisar nas pessoas e entendeu a importância real da atividade física na época aqui do Covid, né? Porque nós estamos aí há quase 84 dias, grande parte reclusos, né? Grande parte das pessoas não queriam ir para academia. Hoje todo mundo quer treinar É, online, quer ir para é, academia, tá com saudade dos parques, e eu acho que deu uma chacoalhada nas pessoas. Mas você sendo médica, você estando atuando, né, em hospitais, em clínicas e acompanhando o que aconteceu, o que você viu da atividade física inserida nessa questão do Covid? gente, eu acho que a atividade física aumenta, que nem eu falei, aqueles mecanismos de reparação, de proteção, então aumenta o sistema imunológico, né? Então, muito mais do que idade, a gente vê pacientes de 70, 80, 90 anos se recuperando de um Covid, e porque talvez fizesse parte da vida desses pacientes, né? Talvez não, a gente sabe que às vezes tem paciente nosso que pegou e teve como se fosse uma gripe, então a gente sabe que é muito além simplesmente as comorbidades, né? Ali o Covid, então a gente sabe que obesidade está dentro. Se você pegar todo o range, assim, né? Todo aqueles pacientes que evoluíram com complicações respiratórias devido ao Covid, aí é a obesidade, é a idade. Mas por que a idade? Porque naquela época não se trabalhava tanto, e aí quando você compara dos pacientes de maior idade, aquele que fazia atividade física se recuperou muito mais rápido do que aquele que sempre teve uma vida sedentária. E as comorbidades também, porque daí entra, tipo, diversas outras doenças, né? O diabetes, a pressão alta, enfim. Mas o que pega mesmo ali, pelo menos nessa época, é o excesso de peso. E diabetes, hipertensão, que é o que a gente mais ouve falar, porque é o mais prevalente, né? O que tem mais casos, assim. Então é isso. Atividade Legal. física é a partir do momento que nasceu, Legal. Então, assim, só tá fazendo bom? um paralelo com essa última parte, o que ela falou aí, os principais itens, né, relacionados ao Covid. O problema de cardíaco, né, hipertensão, problemas cardíacos no geral, mas normalmente a hipertensão é o mais elencado, né? O problema da diabetes, que é um problema aí mundial, que vem crescendo ano após ano, e da obesidade, que infelizmente as pessoas ainda não encaram isso como um problema de Como saúde, uma né? doença, né? Como As uma pessoas chegam doença. no consultório e falam: Não, doutor, eu vim aqui, mas eu tô ótimo, eu tô maravilhoso. Aí você põe a É, paciente na balança e aí você não vai falar na primeira consulta, né? Mas a gente tem que abrir um pouquinho para conscientizar que se a gente pensar realmente num estilo de vida saudável, aquele paciente ali não é saudável. Então, se você está sim, acima do peso, gente, bota a mão na consciência, vamos fazer o que tem para fazer, porque retardar envelhecimento é muito mais fácil, retardar assim, né? Prevenção e prevenir e promover a saúde é muito menos custoso, muito mais fácil e vai garantir uma qualidade de vida a longo prazo, né? sim, Investimento é sim, saúde a longo prazo. sim, Saúde sim, é um sim, investimento a longo prazo. sim. Tá E é bom? assim, nesse sentido, o que eu vi com relação a toda
o processo aí, vamos colocar aí de 10 anos para cá, as pessoas estão tendo uma consciência, né? Estão tendo uma procura, mas hoje, em dados, no Brasil, nós temos 5% da população treinando, né? Isso é Então, meio espantoso, né? Mas é questão de se, acessibilidade também, se você questão de saúde colocar aí, pública. sim, sim, tem diversos problemas, né? E É, hoje, normalmente, praticamente só treina quem tem condições financeiras de pagar uma é, academia, de fazer, né, pagar um personal, que eu entendo que é um serviço caro, mas é, hoje a pessoa ela não tem muitas vezes uma instrução, né, desde pequeno, a própria família, o pai, a mãe não praticam, e então 5% da população só está treinando, né? Se a gente colocar aí de 220 milhões, 10% seriam dois e pouco, você tem aí praticamente, né, pouquíssimas pessoas treinando no país, só que a gente entende, e agora eu acho que é um pouquinho mais explícito com relação ao sobrepeso, a esses agravantes para o Covid, ficou muito mais claro que você realmente está mais a exposto, necessidade. É, né? E a necessidade de manter uma atividade física, não só pensando na estética, porque 90% das pessoas entram na academia ou buscam um personal por resultado estético. E é. lógico, eu como profissional eu tenho que entregar isso, né? Mas o Uhum. principal, lógico, é a saúde. E aí quando a gente fala assim, pô, eu faço uma avaliação física legal, a gente faz toda uma anamnese, aí você fala para a pessoa assim, pô, quando foi a última vez que você foi e fez um check-up? Ah, faz uns 3 anos, né? E aí não tem noção de como está a glicemia. Eu até tenho o aparelho da glicemia, da pressão, que são fatores básicos para eu mostrar a melhora para o meu cliente e eles entenderem, né, da possível e real situação de melhora, que a melhora nem sempre é você tirar uma foto e olhar no espelho e falar, nossa, minha barriga diminuiu. Lógico que isso é importante. Todo Ou mundo fazer quer ser uma mais atento. lipoaspiração, ficar, tipo, toda bonitinha, É, mas tá cheio de gordura visceral, entupindo as sim, artérias, sim, com sim, hepatite sim. gordurosa e tal. É, Isso, realmente, então, é o é, a, estilo de vida que vai contar mais. sim, Assim, sim, é assim, eu tento o passar uma orientação, hábito. ainda bem que você está aqui, né? Que o médico, ele é o processo de início, né, de triagem por dentro, né? Então, você vai ter ali glicemia, você vai ter índices sanguíneos, você vai ter triglicérides, colesterol, você vai ter um eletrocardiograma, você vai ter todo um cuidado olhando por dentro. O personal trainer, ele não consegue, né, chegar nesses exames e pedir esses exames. Então, nós estamos começando a desenvolver esse trabalho multidisciplinar justamente pensando nisso, né? Que É, essa pessoa ela tem um acompanhamento completo de dentro para fora. O personal ele vai fazer a avaliação física ali vai demonstrar, olha, você está com 5% a mais de peso, 10% a mais de gordura, você precisa melhorar um pouco sua massa muscular, as medidas são isso exatamente as pessoas essas. também não têm muita noção sobre o perfil biofísico, que dá pra gente otimizar muito. Então, assim, é o mesmo peso, mas um tem mais massa muscular do que o outro. Então, não Sim, é algo sim, tão consciente para todo mundo, né? Que às vezes você está vendo o mesmo peso na balança, mas você está muito mais definido, você está mais ágil, você está com uma consciência corporal melhor, você dorme melhor, o seu sistema imunológico funciona melhor, até o seu intestino funciona melhor, tudo funciona. Então, assim, sim, muitas outras coisas que eu nem citei aqui, né? Tipo de, assim, que a atividade física melhora, porque eu foquei no anti-aging aqui, no sim, retardo do sim, envelhecimento. sim, Mas sim, faz toda a diferença. Aí o paciente legal. tem. E não é só resultado de exame, não, gente. Não existe um exame, é isso que eu queria falar. Não existe um exame que você vai no médico, aí ele vai lá, faz todos os exames e fala: eu tô zerada. Tipo, se o coronavírus vier, eu tô ótima. A gente não existe assim. Você faz um hemograma Sim, e aí eu vou saber se você. A gente não sabe exatamente, não tem uma bola de cristal para saber como que o paciente vai reagir, se ele vai ou não vai complicar. Mas com certeza os estilos de vida desse paciente, a, alguns exames que a gente pede vai nos mostrar que muito provavelmente ele pode complicar ou ele pode não complicar. Mas ainda assim se confunde. O exame é só para a gente triar.
Ele não Sim, dá a verdade absoluta. Tipo, como as pessoas sim, acham sim, que sim. medicina é matemática, é sim ou não. Tipo, não é assim que funciona. É, O médico é não um tem caminho para a esse. gente achar os métodos ideais, né? Exato. E quanto mais integral a gente for, por isso que eu falo sempre em estilo de vida, mais a gente vai poder ter parâmetros que diga se esse paciente realmente é saudável ou se esse paciente tem aquilo para melhorar. Sempre a gente tem para melhorar, né? Mas, enfim, Ótimo. pelo Doutora, menos nós para temos cinco evitar minutinhos doenças crônicas. ainda aí dentro do nosso combinado. Eu vou pedir, pessoal, aperta o coraçãozinho aí, dá uma movimentada aí, dá uma curtida aí que tá legal. Nós vamos abrir para uma última parte de perguntas, beleza? Fazer mais 3 perguntinhas. Pode ser, doutora? Pode. Então, ó, esse foi um professor que trabalhou comigo, eu vou responder, tá? Quando voltamos à vida normal. É o coach Danilo. Danilo trabalhou comigo no São José. Hoje ele trabalha aí numa CrossFit. Meu, parabéns pelo trabalho, né, desenvolvido. Eu fico feliz porque eu plantei essa sementinha nesse profissional. Ele não conhecia essa modalidade, não tinha esse amor por esse tipo de esporte. E hoje eu vejo aí a vida dele é isso, tá? Então fico feliz Uhum. por tê-lo desenvolvido nesse sentido. E assim, quando a gente volta ao normal? Normal mesmo, eu acho que talvez as coisas não voltem tão cedo, né? Vamos colocar aí, como é que era tudo antes, as academias do jeito que eram, os parques do jeito que eram, as crossfits. Eu acho que esse ano ainda as coisas vão voltar meio restritas. Então, por exemplo, uma aula de crossfit tinha 20 alunos, de repente vai voltar com 10 pela proximidade das pessoas. Nós temos que ver as academias, por exemplo, uma low cost. Nós temos o Fábio aqui, que é meu amigo, também trabalhou comigo, trabalha numa Smart Fit. A Smart Fit é uma academia focada para muitas pessoas, né? De baixo custo e que você vai ter muitas pessoas. Então, Acessibilidade, né? é, Acessível. é uma academia mais acessível. Então, assim, você tinha 200 pessoas, às vezes, numa sala. E não é saudável, no momento, ter 200 pessoas numa sala, né? Então, eu acho que realmente as coisas vão demorar aí vamos colocar, na minha opinião, tá? Isso é minha opinião. Até o final do ano para as coisas começarem a voltar ao normal que nós pensávamos. Mas o que eu acho que é a tendência do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto fora do país, em alguns países que já voltaram, que já estão treinando. Eu tenho amigos que moram na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos e que já passaram por esse processo mais agudo do Covid e muita gente ao céu aberto ou muita gente treinando personalizadamente. Então aí acredito eu que ser uma tendência nós termos aí muitos estúdios mais personalizados, muitas assessorias em parques, muitas pessoas treinando em casa. Eu já graças a Deus, eu estou há um bom tempo nessa rotina de dar treinos na residência. Você mesmo é uma pessoa que treina em casa. Tenho outras pessoas que eu já dou aula há muito tempo em casa e que dá para treinar perfeitamente. E aí, o que muda? Tem menos aparelho, tem menos acessório, tem menos variação, mas o momento, na verdade, é de retomada de atividade, pelo menos o mais próximo possível, né, do que você fazia antes, e evitar o contágio, né? Evitar essa contaminação, porque infelizmente ainda a gente tem um número crescente de mortes aqui em São Paulo. Está diminuindo no Brasil, mas em São Paulo ainda está aparecendo um pouco. A próxima pergunta é para você, doutora. Hum. Qual o tempo ideal de atividade física para alcançar resultados? Então, é que depende do tipo de resultado, né? Mas, assim, Sim, o que eu posso responder é para você deixar de ser sedentário, para você já começar a ter esses efeitos positivos, são 150 minutos na semana de atividade física. Então, pode ser 3 vezes na semana, que é mínimo de 50 minutos, ou 30 minutos, 5 vezes na semana. Agora, o céu é o limite, né? Porque daí você pode fazer modalidades diferentes, então você pode intercalar a musculação para ter, dependendo do seu objetivo, para você ter uma boa hipertrofia, principalmente os pacientes ali
já na fase de senescência, acima dos 60 anos, e a parte de hipertrofia é bastante importante, porque é uma das características mais importantes do envelhecimento, é a perda de massa muscular, começa com 30 Sim, anos. Então, mas não tem assim muito. Se você tiver tempo, acho que se eu legal. pudesse, se o dinheiro desse, acho que É, eu ia focar, ia virar atleta de alguma eu forma. vou, Talvez um dia eu eu vou dar ainda. só uma pincelada nisso. Isso foi a pergunta da Giovana, uma aluna minha de treinamento online, que hoje, mediante a Covid, eu comecei a fazer, tá? Uhum, E, na verdade, assim, uma das minhas especialidades é o emagrecimento. Então, vamos colocar aí, em quanto tempo eu consigo emagrecer, né? O uhum. emagrecimento ele é uma conta muito simples de matemática. Ah, quanto você Gasto consome no energético. dia, que tem relação ao que você veio trazer hoje aqui para gente. Vamos supor que você consumiu aí 1.200, 1.500 calorias, só que você gastou 3.000 calorias. Essas 1.500 calorias, né, que você consumiu e 1.500 que estão sobrando, e esse vai ser realmente o responsável por você ter um resultado focado no emagrecimento. Uma das minhas especialidades, e pelo que as pessoas mais me procuram, é focado no emagrecimento. Então, por isso eu achei importante esse assunto, porque se você comer menos e você tiver, assim, a Organização Mundial da Saúde pede no mínimo 30 minutos diários, né, 3 vezes na semana, você passou uma média aí de É 30 150, minutos diários 5 vezes ou 5 vezes. 50 minutos 3 vezes. Isso, desculpa. Aqui tem E uma pergunta aqui, ó, que se alguém fizer atividade física 2 vezes por semana, 1 hora, ainda é considerado sedentário. Porque lembra que até eu falei das hormetinas, e as sim, hormetinas, na verdade, ela é o estímulo estressor, um estímulo agressor em doses baixas, mas contínua. Se você fizer 1 hora 2 vezes na semana, não é sim. o suficiente, São querido. 8 Vamos horas no aumentar mês, mais né? uma. São Tipo, 2 horas no mês. pouquinho, dá para Então, ser melhor. sim, E até por sempre isso que eu melhor. mudei. Até por isso que eu mudei um pouco a minha forma de trabalhar e não atendo mais as pessoas só 2 vezes na semana, né? É Eu porque é sempre chance de dar procuro resultado, né? trabalhar no mínimo 3 e resultado. A pessoa não vai ter muito resultado treinando só 2 vezes na semana. Então, E, a gente, é tendência. assim, o limite, porque tem gente aí reclamando, né? Vixe, af. Mas assim, é cada um, você só vai ser comparado a você mesmo. É uma questão de evolução e a gente vai evoluindo assim bem, a gente vai evoluindo assim bem, cada um no seu tempo, né? Com o seu peso, com o seu limite e tal. O importante Sim, é sim, evoluir. sim. Só finalizando essa resposta que você deu, o Fábio está falando, poxa, foi o que eu aprendi na faculdade, doutora. Muitas das coisas que eu também aprendi na faculdade, eu utilizo, mas eu acredito muito na minha prática. Na minha prática, assim, e os resultados para mim que mostram. Então, assim, E eu isso que eu tive falei muitas experiências. isso é do Ministério da Saúde, assim, Sim, sim, até acho sim, que a sim. American Heart Association que acaba orientando dessa forma. Então, assim, esse é o mínimo, não dá para ser menos que Sim, isso. São cento e sim, cinquenta minutos na semana. Como você vai fazer isso? Tem que ser pelo menos 5 vezes meia sim, hora, sim. né? O importante é lembrar isso, ó. A prática, muitas vezes, é o que manda, não só a teoria. A teoria é extremamente importante, mas a prática é o que manda, e o que acontece muito com você acontece comigo. Tudo, cada caso é um caso. Cada pessoa tem um resultado. Tem pessoas que treinam 2 vezes na semana e já treinaram e tiveram resultados. Mas, comparado àquele que treinou 3 ou 4 vezes na semana, muitas vezes é menor. Só que é muito difícil comparar indivíduos diferentes, com capacidades diferentes, com habilidades diferentes, com alimentações diferentes e tentar ter um comparativo nesse sentido, tá? E a última pergunta, tá? Deixa eu voltar aqui, foi da Priscila. A Priscila trabalhou comigo. Obrigado, Pri, por estar presente. Gostaria de saber questões da questão psicológica da aceitação de pessoas sobre o envelhecimento. O que você poderia comentar sobre isso? Como é que é? Repete aí que eu não vi. Gostaria de saber da questão psicológica da aceitação das pessoas sobre o envelhecimento. Tem pessoas que às vezes não aceitam, né, estar envelhecendo, o corpo, às vezes assim, a pessoa queria estar com um corpo mais ativo, com uma pele melhor, Aí uma era estética aquilo, melhor. aí é aquilo que a gente falou, né?
assim, que a gente entraria um pouco no assunto, porque o envelhecimento existe o cronológico, existe o biológico, existe o psicológico. Então, que são diferentes. E o psicológico entra nisso, porque às vezes as pessoas têm para si que, né, depois, isso vai muito do estilo de vida e o meio em que essa pessoa está inserida. Porque, assim, de verdade, a gente vê paciente que é mais jovem do que eu mesma, às vezes. E é uma questão puramente de crendice. É a consciência da pessoa que coloca de uma forma o envelhecimento de uma forma negativa, tipo, ah, porque eu tô velha já, é normal sentir dor. Ah, porque eu tô velha, eu tô só esperando a morte. E a pessoa se põe para baixo, mas isso é o que ela crê, tá? Não, não é uma verdade, é a verdade dela que ela incutiu na mente dela. Diferente de umas outras, que eu até sempre conto para minhas amigas. Outro dia, eu tenho uma paciente que ela sempre vivem com uma novidade. E outra vez ela tava, tipo, no Tinder arrumando um namorado. Eu falei, meu Deus, tipo, até tu, tipo, até ela, tipo, tava toda engajada em site, em aplicativo de relacionamento, me contando, achando que ia namorar. Então, e essa pessoa super alta astral, tinha achado, outra vez ela veio contando que ela tinha achado um curso para ir sozinha para a Itália, ia morar um mês na Itália, para aprender italiano. Então, assim, gente, não tem envelhecimento, é muito também da cabeça de cada um, né? E é aquilo, se a pessoa se dispuser a estar sempre aprendendo, a estar sempre disposta, que também faz parte de uma das hormetinas que a gente comentou, né? Que é a questão da estimulação cognitiva, essa pessoa vai estar sempre com pessoas, as pessoas vão ficar próximas dela, porque ela vai querer aprender e com certeza pela maturidade ela também vai ter muito a ensinar. Então, essa questão do psicológico, aí é a terapia, a, a equipe multidisciplinar, que eu digo que é tão importante para o processo de envelhecimento, porque às vezes a pessoa está com a saúde boa, os exames bons, o corpo bom, mas a cabeça dela é doente. Aí eu preciso ter na minha equipe um psicólogo. Beijo, Sim, Alexandre, que é meu psicólogo, e eu amo ele. legal, E eu tô vendo que ele legal, tá aí. legal, legal, legal. E, e é Ótimo, isso. doutora. Então eu acho que, gente, Eu tem vou que fazer fazer uma terapia última. também. Eu vou fazer uma Tá, última, porque assim, umas 5 pessoas já perguntaram e eu não toquei nesse assunto. Eu sei que na família às vezes não tem muitos atletas, não tem pessoas que são muito, que vivem realmente o esporte de uma forma mais intensa, tá? Eu sou aí uma pessoa que treino aí normalmente 2, às vezes 3 horas por dia, tenho uma qualidade de vida muito boa, mas eu tenho um amigo aqui que é o Rodrigo, que é triatleta e né, triatleta treina 3, 4, 5 horas às vezes no dia. A Sheila, que também é minha aluna, minha parceira, perguntou: treinar demais, deixa eu voltar aqui. Se treinar demais, aqui, ó, excesso de atividade física também envelhece. E aqui o último do Vitor, que também perguntou: os esportes de grande impacto podem ser prejudiciais para articulações e gerar reflexos negativos no futuro? Então, só dar essa última explanada tá, sobre isso e nós finalizamos, beleza? tá. Então, sim, atividade. Eu até fui no Congresso de Nutrologia ano passado, e aí fala. A gente tem bem mistura de profissionais. Nós temos 1 minuto e 40, vai acabar a Tá. live. Tá bom. Não, então, é só para dizer que lá eles diferenciam muito a questão de alta performance, alto impacto, né? Então, se você não tomar cuidado, não tiver um preparo com profissionais que realmente saibam o que estão fazendo, pode ser lesivo. Então, tudo aquilo que é, vou correr maratona, você precisa ter um preparo de fortalecimento muscular, precisa ter consciência corporal, tem a pisada certa, tem a questão do calçado. Então, tem que ser gente que está habituada a treinar com isso. Exercício em demasia, como eu falei, as hormetinas são o efeito positivo frente a estímulos de baixa intensidade e contínuos. Se você pega lá e se mete a fazer muita atividade física sem um monte de atleta não se lesiona, não se machuca. Isso que eles têm Sim, todas os aparatos, os profissionais, medicina esportiva, médico esportivo e tal, e mesmo assim pode se machucar.
Então, acho que o acompanhamento é tudo. E para quem está pensando só em saúde, gente, exagero para nenhum dos lados, né? É Legal, isso. galera. Acho que eu consegui resumir. Ótimo, tá bom. Galera, nós temos 20 segundos, eu vou falar em 5. Por Obrigado a que cai? todos. Vai cair, eles vão cortar. Ah, É uma não hora de sabia. limite, vai dar agora. Obrigado por Tá todos bom. estarem aqui. Quem quiser, a Poliana vai estar aí o Eu vou mandar Instagram meu cartão, dela. você posta ali para mim. Poliana, obrigado, valeu, Ai, gente, tamo a junto. Samax, esqueci de falar. A Samax é em Gianópolis, mas